Eu treinei, tá, gente? Conversando sobre o Pará, conversando sobre o Tocantins, isso para mim não tem preço. Eu acho que nós precisamos cada vez mais estreitar os nossos laços uns com os outros. Entender que quando Jesus propôs que os seus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem, é um chamado para que nós voltemos aos dias da simplicidade, os dias dos abraços, os dias dos sorrisos, os dias em que nós formamos uma grande família. A nossa temática da noite, buscando um sentido, porque a nossa vida tem um sentido. E para falar desse tema, peço a Jesus nos inspire, peço aos amigos espirituais dessa casa que permaneçam conosco e, uma vez mais, nos entrelacem em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Onde estiver Jesus, alma querida e boa, ilusões, erros, falhas apareçam embora. Ainda mesmo que o mal em torno desarvora, ilumina, esclarece, ampare e aperfeiçoa. Onde tiver Jesus, nada se diz à toa. O engano pede luz onde a verdade mora. A caridade reina, a esperança, ora a ora. Alteia-se mais bela, o trabalho abençoa. Onde tiver Jesus, ainda que humilhado ou sozinho, nas desfigurações ou nos aleives do caminho, alteia-se de amor que é sol ardente e fecundo. Onde estiver Jesus, eis que Jesus te espera. A bondade, o perdão, a decisão, a paz e a fé sincera, para a glória da vida e para a redenção do mundo. Comecei com os versos da poetisa baiana Amélia Rodrigues, baiana Maria Dolores, que nos traz esses versos para que a gente possa refletir que Jesus dá um sentido às nossas vidas. Que Jesus, como estabelecido no Evangelho de João, lá no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Buscar um sentido é fazer tal qual a flor do girassol. Já observaram a flor do girassol? Ela vai girando em busca do sol. E nós, a semelhança dessa flor, precisamos ir ao encontro de Jesus, ao encontro do Evangelho. Todas as vezes que nós nos perdemos de Jesus, a nossa vida perde a graça, perde o sentido, perde o colorido, parece que falta algo, parece que fica vazio. Se vocês me perguntarem hoje, por que no mundo tem tanta guerra? Por que no mundo há tantos problemas? Por que no mundo as pessoas ainda odeiam tanto? Porque nós vimos ao longo dos tempos perdendo o endereço de Jesus. E o Espiritismo nos convoca a retornar ao regaço de Jesus. Ele que nos ama, ele que conhece a cada um de nós, ele que nas noites que as lágrimas teimam em rolar, nos diz: eu estou aqui, eu te conheço. Ele que nos abraça em cada momento de dificuldade. Buscar um sentido, então, é estabelecer uma ponte que ligue os nossos passos aos passos de Jesus. Uma vez perguntaram ao Chico Xavier: Chico, o que é o Espiritismo? E ele respondeu: sou. Porque o Chico falava desse jeito. O Chico não impostava a voz, o Chico não falava com termos técnicos, ele falava de coração para coração. Sou. O Espiritismo é Jesus de novo no coração de Deus. Dar um sentido à nossa vida é trazer Jesus para os nossos corações. Ainda hoje nós trazemos Jesus nos lábios, porque a gente sobe em púlpitos e fala de Jesus com beleza, com mestria. Nós decantamos capítulos, versículos, questões do livro dos Espíritos. Tudo isso é muito importante, mas não basta falar.
É preciso viver. É preciso exemplificar. É preciso nós nos darmos conta que quando eu estou com você, com a Betinha, nós nos conhecemos pelas redes sociais, e eu via um Betinha Torres. Será que é Torres? E agora eu descobri que é Betinha do Tocantins. Nós precisamos estreitar os nossos laços. Jesus, então, permanece a grande luz que guia os nossos passos. Foi ele que disse: eu sou o pão da vida. Quem vem até mim não tem fome. Quem segue os meus passos não terá sede. Eu sou a luz. Quem caminha sabendo do Evangelho terá a luz da vida. Ah, Jesus, como temos saudade de Ti. Como precisamos da sua presença neste mundo translocado dos dias atuais. Como precisamos retornar àqueles dias da Galileia distante, quando, ao encontro de João, João vinha e recostava a cabeça no seu ombro. Quando ele falando com Simão Pedro, ali no lago de Genezaré, e Simão Pedro, mestre, eu pesquei a noite inteira, eu não peguei nada. Vai, atire as suas redes. E ele atirou. Do lado direito, e as redes vieram lotadas. Como é bom saber que mesmo Judas Iscariotes, diz Maria Dolores, num texto belíssimo por Chico Xavier, Jesus vai, mesmo após ser traído, e tira Judas das zonas difíceis, porque para Jesus todos somos amigos, todos somos filhos, todos somos ovelhas, e nenhuma de nós se perderá. Quando é com o seu Virvaldo e Dona Helena mais próximos, eu fico ainda mais inspirado. Já viram como é que Dona Helena está bonita? Assim ela vai dizer para o Arthur, não traz Rafael mais não. Buscar o sentido, então, é nós acordarmos todos os dias e fazer tal qual Paulo de Tarso: mestre, que queres que eu faça? Porque nós temos muitas coisas a fazer. Talvez nós tenhamos nos perdido pelos caminhos do mundo, porque a gente tem feito apenas as coisas conforme o padrão do mundo. Buscado tesouros que a traça pode roer, que os ladrões podem roubar, quando o nosso verdadeiro tesouro é o Evangelho. Eu me lembro que Paulo, no Gamaliel, diz a Paulo: eu acho que a terra prometida não é um lugar, não é algo circunscrito para qual nós iremos, porque os judeus procuram uma terra prometida, porque os cristãos esperam no céu. E Gamaliel dizendo a Paulo: nas minhas elucubrações, meu filho, porque Gamaliel tratava Paulo por filho, tenho descoberto que a terra prometida é o Evangelho. E Evangelho do Evangelion quer dizer boa nova. Você tem uma boa nova. Nós temos uma boa nova. Que nós possamos usufruir dessa boa nova e nos tornar pessoas melhores. Pessoas que sabemos amar. Pessoas que estamos no mundo para ser o sal da terra, a luz do mundo. Uma vez eu me encontrava na concha acústica da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A minha colega aqui da Tijuca soltou até um sorriso, porque ela sabe onde é a UERJ. O Divaldo Pereira Franco, todos os anos, ele fazia uma palestra na concha acústica da UERJ. Uma vez, ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. Quem encontrou o Espiritismo não encontrou o mapa do tesouro, encontrou o próprio tesouro. Porque esse tesouro chama-se a presença de Jesus nas nossas vidas. Na noite de hoje, então, quando eu me despeço do Tocantins, quando eu me despeço do Açaí, quando eu me despeço
de tanta coisa boa que eu vi aqui, tanto coração espalhado pela cidade. Eu amo o paraíso do Tocantins. Eu me despeço de uma serra que eu subi. E a Carol me dizia assim, será que você vai conseguir? E eu fui. Quando eu estava cansado, eu parava para tomar água. Eu podia dizer para ela que eu estava... Ela me perguntou se está dando branquinho? E eu perguntava, o que é esse branquinho? Ela está sentindo bem? Estou sentindo bem. Tomava água, respirava e vamos. Porque lá de cima eu vi a beleza dessa cidade. A beleza da gente dessa cidade. E ao me despedir de vocês, me despedir dessa cidade, eu quero deixar um tesouro para vocês. Evangelho. Nunca se percam do Evangelho. Nunca se percam de Jesus, porque esse é o maior tesouro que nós temos. Às vezes nós ficamos tristes por conta de política, por conta de problemas sociais, por conta de dificuldades da família, mas Jesus sempre está conosco. Jesus sempre toma conta das nossas vidas. Então eu saio daqui e deixo esse tesouro para vocês. Esse tesouro do Centro Espírita Allan Kardec, porque o dicionário do Espiritismo houve por fim trazer Jesus para o século XIX. Quando se afastou de Cristo, mas Allan Kardec, é possível conviver a ciência com a religião. É possível conviver a fé com as descobertas científicas. E quando a questão 625 do Livro dos Espíritos, qual o título mais perfeito? Que Deus mandou ao para ser nosso guia. A resposta em francês, voyez, je suis. Vede Jesus. No português, Jesus. A resposta mais curta, mais simples, para que nós não perdêssemos de mente. Se Jesus é o modelo, é para nós criarmos. Se Jesus é o mestre, é para nós seguirmos. Eu estou terminando a faculdade de psicologia agora no final do ano. Estou no 10º período. Vou contar um segredo para vocês. Arthur, desde jovem eu quis ser psicólogo. Mas eu me dei conta que na vida a gente nem sempre faz aquilo que gosta. A gente precisa aprender a gostar daquilo que faz. A vida me encaminhou para o conflito. Eu sou também. Aprendi a gostar de fazer audiência, aprendi a gostar de fazer sustentações orais, de fazer defesas com a ética cristã, sempre. Porque eu posso errar, e erro, mas não posso me perder de Jesus. Depois essa vida me encaminhou para o Banco do Brasil. Não foi fácil para mim. Trabalhar no caixa, trabalhar numa tesouraria. Mas se Deus me colocou aqui, eu tenho algo para aprender. Aprendi a gostar e hoje amo o meu trabalho no Banco do Brasil. Mas faltava. E um dia, orando, Joana, até parece que eu tenho essa intimidade com ela, eu queria te fazer um pedido. Dá para eu ser psicóloga? E ela respondeu através da minha esposa, que quando eu fui falar com o Gabriele, Rafael, nós vamos fazer um esforço para que você faça psicologia. Nós nos casamos já há algum tempo. Nós temos uma filha de... Vocês acham que alguém com uma filha de 1 ano pode fazer psicologia? Pois é, era difícil. Mas eu não tinha uma esposa, eu tinha um anjo dentro de casa. Um anjo que, enquanto eu estou aqui com vocês, ela está lá tomando conta da Clara. Ela permitiu não só que eu fizesse a faculdade de psicologia, mas também que eu estivesse hoje com vocês falando de Jesus. Joana me respondeu através da minha esposa. E agora, no final do ano, eu me formo em psicologia. Precisava fazer um trabalho monográfico. E eu escolhi o título: A Busca de Sentido em um Mundo Marcado pelo Vazio Existencial. Eu queria que a busca de sentido era Jesus.
Mas não era possível, porque eu teria que ser laico para os padrões da faculdade. Mas aí o que eu fiz? Eu dei uma pequena volta para chegar no mesmo lugar. Eu escolhi um médico judeu, um psiquiatra e também psicólogo, chamado Viktor Frankl. Já ouviram falar de Viktor Frankl? Porque ao ler a obra de Viktor Frankl, a meditar sobre a vida desse psiquiatra, desse psicólogo, eu encontrei Jesus. E eu quero contar um pouco da história dele para vocês. Notem, ele era judeu, mas quando eu olho para ele, eu vejo um legítimo cristão. Em 1939, espoca a Segunda Grande Guerra Mundial. Nós já passamos por momentos muito difíceis, momentos de perseguições as mais diversas. E Adolf Hitler, numa teoria equivocada sobre os padrões morais, sobre os padrões cristãos, resolve adotar a tese do arianismo, uma tese que ele, quando estava preso no sul da Alemanha, havia colocado num livro, Mein Kampf, em alemão, Minha Luta, de que a raça alemã era superior. Mas não existem raças superiores. Existimos nós, filhos de Deus. E por conta disso, ele com a mentalidade alemã, ainda diminuída, porque havia perdido a Primeira Grande Guerra, que a Alemanha só ia preponderar se determinados grupos étnicos fossem sacrificados. Então ele precisava perseguir homossexuais, polacos, que eram os poloneses, precisava perseguir judeus, que era étnico que ele reputava como sendo mais prejudicial à Alemanha. Porque os judeus faziam comércio, os judeus eram donos de bancos, então ele começa a colocar os judeus em campos de concentração, com o disfarce de que eram para trabalhar, quando, em verdade, as pessoas iam para ser mortas. Uma perseguição desenfreada dos judeus toma conta da Europa. O Dr. Viktor Frankl começa a ser perseguido. Ele era austríaco, morava em Viena, e deu-se conta de que, se ele não saísse de Viena, ele também iria para um campo de concentração. Alguns amigos dos Estados Unidos, porque muitas pessoas emigraram, alguns para a Inglaterra, como Albert Einstein, que foi para a Inglaterra, depois para os Estados Unidos. Viktor Frankl também teve a oportunidade de emigrar. Chamaram ele, porque ele já era conhecido, e ele deu a seguinte resposta: após ver a sinagoga de Viena destruída, deparando-se com a Torá, estava nos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Honrarás ao teu pai. Honrarás ao teu pai e à tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. E ele pensou: como eu vou sair de Viena e vou deixar os meus pais aqui? Ele foi até seu pai: nunca sairei daqui, porque não adianta eu ser salvo e o senhor ser morto pelas tropas de Hitler. Ficaremos juntos, meu pai e minha mãe. E assim foi. Hitler começou deportando as pessoas. O seu pai foi para o campo de concentração. A sua mãe foi para o campo de concentração. A sua esposa, chamada Tilly, foi a primeira que foi, porque havia uma particularidade. Tilly estava grávida e Hitler considerava que era assintoso uma judia ficar grávida. Sabe por quê? Porque se ele queria matar o judeu, ele achava que se uma judia ficasse grávida, era uma forma assintosa de dizer: a nossa raça vai continuar. Então, nos campos de concentração, o pai, a mãe, a esposa.
E ele perpassa 4 campos de concentração. Primeiro, um campo que é o campo de Terezin, ou Theresienstadt. Depois ele vai para Auschwitz, na Polônia. Eu tive a oportunidade de visitar o campo de Auschwitz. Foi uma das experiências mais difíceis da minha vida. E chegando no campo de Auschwitz, há uma frase de Jorge Santayana, dizendo mais ou menos assim: nós precisamos lembrar do passado para não repetir os mesmos erros no futuro. Porque lá dentro eu vi a câmara de gás. Lá dentro eu vi os galpões onde os judeus eram jogados uns sobre os outros. Lá dentro eu vi as dentaduras arrancadas, os cabelos cortados, e eu me dei conta do que o homem ainda é capaz de fazer. Mas eu não quero deixar ninguém pessimista, tá, gente? Porque o mesmo homem que é capaz de matar na terra de provas e expiações é o homem que é capaz de amar. Porque se o planeta Terra também gerou Mohandas Karamchand Gandhi, gerou Martin Luther King, gerou Nelson Rulilala Mandela, gerou Divaldo Pereira Franco, com o qual nós sintonizamos. Esse é o convite. Foi o convite de Jesus, conforme anotações do benfeitor Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, escolheu para ser Machia, o governador, Machia Messias, unge. Depois, ele ainda foi para o campo de Kaufering, até o último campo de concentração que ele ficou recluso, o campo de Turkheim, já na Baviera, no sul da Alemanha. Ele ficou 3 anos preso. Agora eu queria que nós fizéssemos um exercício de empatia. No campo de concentração, pouco se comia. Às vezes, um pedaço de pão com uma salsicha muito típica dos alemães, azeda. No campo de concentração, fazia muito frio, tinha pouca roupa, não havia cama para tudo. Vocês acham que é possível? Vocês acham que há dor maior do que essa? Victor Frankl faz os seus amigos judeus desistirem da vida e atirarem-se nos arames eletrocutados, porque eles diziam, é melhor morrer do que suportar tudo isso. Mas ele punha uma proposta psicoterápica, a logoterapia, razão, que pode igualmente ser definida como sentido. Terapia, a terapia do sentido da vida. Porque ele estabeleceu que pode ser tirado da criatura humana, menos a capacidade de escolher que caminhos tomar, que decisões, que rumos eu quero dar à minha vida. Ele conta no seu livro de sentido que mesmo pessoas que iam para os fornos crematórios, umas iam de cabeça baixa, outras iam dizendo, Shema Israel, ouve Israel, o Deus Todo-Poderoso está contigo. Se nós temos um sentido na vida, nós conseguimos suportar qualquer dificuldade. Se a nossa vida tem um para quê? Para que eu vivo? Pela minha família? Pelo meu trabalho? Para fazer uma palestra falando de Jesus? Eu consigo suportar um campo de concentração. E ele suportou dia, noite, sorrindo. Porque a comida que davam para ele dividia. A roupa que ele tinha, lá dentro, gente, você não tinha nome, era apenas números. O número da roupa dele, 119 e 104. Ele era chamado por esse número. E ele persistiu, porque na condição de médico, ele ajudava outras pessoas. Em 1945, julho de 1945, quando Dwight Eisenhower, um general norte-americano, junto com as tropas aliadas, invadem a cidade
De Berlim acabava a Segunda Grande Guerra. Hitler havia perdido. E lá estava no campo de Turkheim o Viktor Frankl. 38 quilos. O senhor sobreviveu? Sim. A minha vida tem um sentido. Eu vou sair daqui e ainda vou ajudar as pessoas. Eu vou sair daqui porque eu tenho o sonho de encontrar a minha esposa. Ela estava grávida. Eu quero ver o meu filho. Eu quero encontrar minha mãe. Todos tinham morrido, mas ele estava vivo. Foi para os Estados Unidos e viveu até mais de 90 anos. Tornou-se um holocausto. E nos Estados Unidos, ele escrevendo os mais variados livros, cuja proposta é: nós precisamos recuperar nas pessoas o gosto pela vida, o sentido pela qual elas vivem. Qual é o motivo da sua vida? Por que você acorda todos os dias? O que faz brilhar os seus olhos? Esta é a proposta do Viktor Frankl. E quando nós estabelecemos e restauramos uma sociedade sem sentido, com tanto vazio existencial, entregue aos vícios, à desordem, é bastante atual o pensamento de Viktor Frankl. É bastante atual porque a vida dele não só tinha um sentido, mas tinha um algo mais. Fé. Porque ele lia a Torá. Porque ele recitava os salmos, tal qual o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande das sombras e da morte, o teu cajado me sustenta. Ele se lembrava dos seus antepassados, que perpassaram 40 anos no deserto e chegaram à Terra Prometida. Ele se lembrava de Nabucodonosor, que em 587 a.C. invadiu Jerusalém e destruiu o templo. Ele se lembrava de 70, quando Tito, o filho de Vespasiano, destruiu por segunda vez o templo. Então ele recordava da história e tirava de dentro dele o poder de superação, o poder de autotranscendência, o poder de viver. Isso que o Evangelho, segundo o Espiritismo, chama a coragem da fé. E agora eu pergunto para vocês: vocês têm a coragem de viver, a coragem de autotranscender, a coragem de passar pelos dias difíceis com um sorriso nos lábios? Ainda ontem, vindo para a cidade de Paraíso do Tocantins, eu perguntei para Arthur, você sabe por que na ponte, o meu amigo engenheiro aqui pode me ajudar, tem buracos no meio da ponte? Já viram os buracos que tem? Quando o carro está passando, a gente sente. Tum, tum, tum. Porque quando o sol bate muito forte, algo que não acontece aqui, né, gente? O material ainda dilata. Então precisa ter espaço, porque se dilatar e não tiver espaço, a pedra trinca e a ponte pode ficar com a sua estrutura prejudicada. A psicologia, ela buscou da física o conceito de resiliência. E o que é a resiliência? A capacidade de passar pelas adversidades vencendo, adaptando-se, conseguindo superar as coisas. Vejam, da mesma forma que a pedra recebe o calor e não trinca, nós estamos no mundo e teremos dores, teremos dificuldades, teremos o calor do sol, que numa simbologia quer dizer: você não está no mundo a passeio. Você não está no mundo de piquenique. Às vezes vai doer. Às vezes vai dar vontade de chorar. Tem de bom ânimo. Estabeleça a coragem da fé e segue adiante. Por isso que eu comecei com Viktor Frankl.
Porque nós podemos ter essa coragem, essa resiliência, esse poder de transcender e dizer para Jesus: ainda que eu atravesse o vale das sombras e da morte, o teu cajado, mestre, é o pastor das minhas vidas, dá sentido à minha existência. Eu vou contigo. Isso dá propósito à nossa existência. Nós somos criaturas do último mês de novembro do ano passado. Alguém que não tenha dificuldade? Se tiver, levanta a mão. Não, todos nós temos. Mas todos nós temos dentro de nós uma força capaz de mover as nossas estruturas mais íntimas e que nos faz levantar, que nos faz seguir em frente. Quando Jesus coloca a cruz por sobre o mundo, e ele diz: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Ele está dizendo: também vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, que vocês podem vencer as aflições. Daí, buscar o sentido da vida é buscar dentro de nós não só razões para viver, mas buscar essa força, essa coragem que nos impulsiona a seguir em frente. E, para tanto, eu quero trazer 5 propostas para que a gente possa dar um sentido à nossa vida. Até aqui, tudo bem? Foi muito pesado até aqui? Lembrar de Segunda Grande Guerra Mundial, lembrar do Holocausto, às vezes fica pesado. Agora eu vou suavizar um pouco, porque nós vamos para a obra de Joana de Ângeles, a série psicológica, onde ela estabelece 5 motivos para a gente dar sentido à nossa vida. Vão pensando, no final, primeiro, a gente dá um sentido à nossa vida. É uma frase: a vida é bela. Parece estranho isso que eu estou dizendo? Parece frase de um livro de autoajuda, mas não é. Se nós queremos dar um sentido à nossa vida, nós precisamos ver beleza onde quer que nós nos encontremos. Porque Viktor Frankl viu beleza no campo de concentração. Há pessoas que estão no deserto do Saara e veem beleza. Divaldo Pereira Franco uma vez conta que ele saía de Madrid indo para Toledo. E o motorista passava por aquela cidade, por aquele caminho, todos os dias. Ele ia e voltava. Um trajeto de mais ou menos 2 horas de carro. E ele já enfadonho, porque quando você passa muitas vezes pelo mesmo lugar, você já não observa mais nada, né, Arthur? E Divaldo resolveu: você pode parar um pouquinho? Mas como assim parar? Porque eu estou contemplando um quadro da natureza, beleza. O quadro da natureza são papoulas. Pois é, eu quero estar com as papoulas. E Divaldo Pereira, olha que coisa linda, gente. Dá ou não dá sentido para a vida? Pena que o pessoal aqui da internet não viu. Divaldo Pereira, campo de papoulas, abaixa seu chão. Isso já tem algum tempo, tá, gente? Ele senta e começa a contemplar uma flor de papoula. E Joana de Ângeles se aproxima. Meu filho, as flores são o autógrafo de Deus na criação. Pena que as pessoas poucas vezes se dão conta disso. E ele ficou lá contemplando. Daí uns 15 minutos, já podemos ir. Agora era o motorista que não queria, porque ele estava olhando. Vamos, vou chegar atrasado na palestra. Divaldo, eu passo por aqui há mais de uma década. Eu nunca tinha olhado para uma dessas papoulas. Obrigado por me fazer registrar uma beleza que até então era invisível ao meu olhar. A vida é bela. A vida é bela onde quer que nós nos encontremos. A vida é bela nos momentos difíceis e nos momentos bons. Há um verso do poeta português Fernando Pessoa que ele diz mais ou menos assim: nem todos são dias de sol,
Às vezes precisamos da chuva para molhar o chão, para fazer verdecer os campos. Por isso tomo a infelicidade como a felicidade. Assim como quem não sabe que haja rochedos e ervas, e haja planícies e montanhas. O importante é ser amado e calmo. Sonhar como quem anda, pensar como quem anda, e quando se vai morrer, lembrar-se que o dia também morre. E é belo como é belo a gente que fica. Daí, meus amigos, que nós aprendamos a ver beleza em todos os momentos, em todas as oportunidades. Se a vida nos apresenta um dia de dor, agradeça a Deus. Obrigado, Senhor, porque essa doença está me ensinando algo. Já perceberam que nós ficamos doentes? São os dias que a gente melhor trata a nossa mãe? Já perceberam que a dificuldade financeira nos visita? É o dia que a gente fica mais moderado, que a gente dá valor às coisas e que a gente passa a tratar melhor as outras pessoas? Já se deram conta que no auge do sofrimento a gente tende a ficar mais caridoso com as outras pessoas? Porque a gente faz o exercício do entendimento. Daí, a vida dela não é apenas a frase de um livro de autoajuda. É uma forma de nós darmos sentido à nossa vida. Valorizem onde vocês estão. Valorizem o país onde vocês se encontram. Valorizem o esposo ou a esposa que vocês têm. Quando chegarem em casa hoje, digam para a esposa assim: meu bem, eu te amo. Ela pode estranhar, mas há quanto tempo vocês não fazem isso? Digam para os seus filhos: papai quer te dizer que a vida dele ficou mais bonita com você. A criança pode estranhar, mas que nós possamos, em todos os momentos da nossa vida, nesses pequenos colóquios, aprender a valorizar a nossa vida. Segunda proposta de Joana de Ângeles, para nós darmos um sentido à nossa existência. Eu nasci para amar. Já se deram conta disso? Muitas vezes a gente faz a preposição do verbo, porque a gente quer ser amado, mas só é amado quem ama. Então eu preciso amar as pessoas. E amar as pessoas é do jeito que elas são, não do jeito que eu gostaria que elas fossem. E é curioso, o nosso mestre é Jesus, e Jesus amou a mulher adulta. Amou. Quando na praça em Jerusalém, está ali no Evangelho de João, capítulo 8. Todo mundo quer apedrejar. Se fôssemos nós nos dias de hoje, antes de apedrejar, espera aí que eu vou fazer uma selfie. Jesus amou o ladrão. Amou. Quando Dimas, do lado direito, mestre, pergunta e Jesus responde: ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Jesus amou o publicano. Só para vocês terem uma ideia, os judeus odiavam os publicanos, por uma razão muito simples. O publicano era o cobrador de impostos. Cobrava impostos espoliando os judeus. Jesus transforma Mateus, que era publicano, em discípulo. Jesus era um homem incomparável, porque ele nos ensinou a amar sob quaisquer circunstâncias. O Arthur me disse que aqui, no Paraíso do Tocantins, há um grupo chamado Maria Madalena. Jesus amou uma mulher que, segundo Humberto de Campos, no livro Boa Nova, é uma prostituta. Será que nós amaríamos a prostituta? Ele não só amou. Quem já viu The Chosen sabe que ela se tornou uma apóstola de Jesus. A igreja tem dificuldade em reconhecer, mais no século XIII, um dos pais da igreja, chamado Tomás de Aquino, o precursor da escolástica, ele asseverou que Maria de Magdala foi a apóstola dos apóstolos.
a Jesus. Nos ensine a amar. Nos ensine a amar sem perguntar até quando. Nos ensine a amar sem estabelecer condições. Porque Jesus disse, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu vos proponho, ama os vossos inimigos. Ora aqueles que vos perseguem e caluniam. Segunda proposta, eu nasci para amar. Terceira proposta, Arthur me disse que era 45 minutos, mas eu não consigo. Posso me despedir de vocês com um pouquinho mais de tempo? Eu nasci para servir. Olha que interessante. Tudo na vida serve. O beija-flor serve. Quando vai numa flor, Maíra, pega o néctar e leva para outra flor, fecundando a outra flor. O sol serve, porque ele faz que tenha luz no dia. A lua serve, porque sem a lua nós não teríamos claridade na noite. Os trigos do campo servem para que nós tenhamos pão. Qual a função nossa do ser humano? Se não servir, se não ajudar uns aos outros. Eu hoje moro numa cidade grande. Parece que as pessoas esqueceram o que é servir. Porque a gente entra no elevador e esquece que tem um ascensorista. A gente vai transformando as pessoas em invisíveis. A gente entra num prédio e esquece que tem um porteiro. Olá, tudo bem? Boa tarde. Como o senhor está? Ah, mas se eu falar assim com o porteiro, ele vai achar que eu estou doido. A nossa sociedade adoeceu, mas nós não precisamos adoecer juntos. Fazer elogios. Ah, mas eu não posso. Por que não? Se a esposa bota uma roupa, elogie. Não seja aquele espírito, não sei se tem essa expressão aqui, Arthur, o espírito de porco. Conhece essa expressão? A esposa bota uma roupa e o marido não caiu bem. Não faça isso. André Luiz já dizia, se não tem nada para dizer, não diga nada. Nós precisamos fecundar relações, trazer beleza nas falas, trazer beleza nos olhares, porque nós precisamos servir. A gente não serve apenas quando dá uma sopa, ou quando dá uma roupa. Às vezes eu ensino a minha filha como se serve. Minha filha, pegue um brinquedo seu e dê para uma criança necessitada. Ela vai lá, pega. Papai, já aprendi que eu devo compartilhar. Ela dá para a criança. Às vezes ela nem olha. Não, minha filha, não é assim. Dê para a criança e olhe para ela. Papai, você mandou dar. Mas não é dar, minha filha. É dar de você. Porque o que ela precisa é de você. Olhe para ela. Veja como ela está. Faça uma curva de ternura. Meus amigos, lá no Rio de Janeiro, a gente tem muitas pessoas em situação de rua. Porque hoje a gente já não diz mendigo mais. A gente diz pessoa em situação de rua. Porque ela pode sair da situação de rua. E, às vezes, o que ela menos quer é o dinheiro. Às vezes, ela está precisando ser olhada, ser percebida. Porque a palavra marginalizado não quer dizer é bandido. Quer dizer está à margem. Compreenderam? À margem do nosso olhar. À margem da nossa compreensão. À margem da nossa aproximação. Dizer da justiça chilena que a vida serve. E você já serviu hoje? Quando o Arthur me pediu para vir aqui em Tocantins, lógico, e não sou eu quem está servindo, nós estamos servindo. Falar, abrir as portas da casa dele para que eu fique lá. Que nós possamos, a todo instante, então, dar o melhor de nós. Porque quando nós desencarnarmos, eu já disse para vocês como é a desencarnação, né? Rafael apresente do plano espiritual, é o WhatsApp.
Às vezes eu não vou conseguir nem terminar a palestra. Do lado de lá, não vão me perguntar quanto dinheiro eu tenho na caderneta de poupança. Na Bolsa de Valores, né, Arthur? Do lado de lá, não vão me perguntar se eu tive uma mansão, se eu tive um carro, sem problema com quem tenha. Do lado de lá, vão me perguntar a quantas pessoas eu fui útil. Quantas lágrimas quantas pessoas eu tirei das vascas do suicídio? E se a pessoa já se suicidou, para quantas eu tive? Lembram-se do filme Nosso Lar? Viram o filme Nosso Lar? Nosso Lar, André Luiz entrou lá na Câmara das Orações. Eu tenho medo do que vai acontecer quando eu entrar na Câmara das Orações. Tem prece para mim? Não tinha prece da mãe, não tinha prece do pai, não tinha prece de quase ninguém. Mas tinha uma pessoa que orou para ele. Lembra-se? A mulher pobre que ele não quis atender no consultório de rico dele. E ela orou porque achava o André Luiz bom. Quando nós chegarmos do lado de lá, nós vamos encontrar diversas pessoas simples que passaram pelo nosso caminho, receberam um sorriso nosso. Sabe, Maíra, aquele dia que se soltou um sorriso para mim, é isso. Quarta proposta para nós analisarmos a nossa vida. E essa é uma frase comprida. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torna um ser humano mau. Compreenderam? Não é o mal que vem de fora, é o mal que sai de dentro. Por isso Jesus dizia, não é o que entra pela boca. O importante não é se você vai comer comida kosher, porque o judeu come comida kosher, não come carne de porco, o peixe só come se tiver escamas, mais um monte de regras. E Jesus, o importante não são as regras, o importante é o sentimento envolvido. Paremos, então, de achar que o exterior nos faz mal, porque o que nos faz mal é o que está do lado de dentro. São os nossos sentimentos, é a nossa forma de viver a vida. Quando a gente acha que o mal vem de fora, a gente começa a responsabilizar as pessoas. Já viram aqueles que dizem assim, a culpa de eu ser assim é dos meus pais. Responsabilizam os pais a vida inteira. E os mais antigos vão lembrar-se de uma marchinha que dizia assim, eu sou rebelde porque o mundo quis assim, porque nunca me trataram com amor. Lembra-se disso? Era uma marchinha que cantava lá no Rio. Mas não é verdade. Os nossos pais são anjos. A grande bênção deles é propiciar que nós tenhamos nascido. Agradeça a seus pais. Eu sou assim dos políticos. Quem votou nos políticos? Nós. Eu sou assim porque a minha sociedade ainda não avançou. Mas nós estamos fora da sociedade? Se nós evoluirmos, nós teremos uma sociedade melhor. Eu estou assim porque eu estou em um meio difícil. Mas o meio não nos constrange. Não há arrastamento irresistível. Questões 645 e 845 do Livro dos Espíritos. Nós podemos modificar o nosso meio com as nossas atitudes. Não se preocupem com o que está do lado de fora. Se preocupem com o que vem de dentro. Com os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas atitudes, porque por aquilo que eu faço, eu sou responsável. Aquilo que vem das outras pessoas é responsabilidade delas. Daí, Joana de Ângeles estabelecer, não ligue se as outras pessoas não gostam de você. Não ligue se as outras pessoas se criticam, se elas te querem o mal. Agora, passe a perceber se é você que não está gostando. Se é você que está odiando, porque aí o problema passa a ser seu. Última proposta da veneranda Joana, para que a gente possa dar um sentido à nossa vida. Há um sol brilhando dentro de mim. Quem é esse sol, senão Jesus de Nazaré? É um sol que nasceu em Belém de Judá.
É um sol que brilhou mesmo, porque abrindo os seus braços, olha o símbolo da cruz. Jesus abre os braços, abraçando a cada um de nós. E na parte vertical da cruz ele diz: por mim vocês chegarão a Deus. Jesus está dentro de nós. Ele vem nos chamando, ele vem nos convocando a nós amarmos, a nós servirmos, a nós entendermos que não é o que está do lado de fora, mas o que está do lado de dentro. Ele vem nos convocar a ver beleza em todos os momentos, porque a nossa vida tem um sentido. Eu gostaria que todos saíssem daqui abraçados pelo Cristo, abraçados pelos benfeitores da espiritualidade, com a certeza de que quando estamos com Cristo, esse sol funcionando a seguir em frente, a amanhecer todos os dias da minha vida, buscando ser a minha melhor expressão. Quando eu sinto o Evangelho, cada dia da minha vida, conforme diz a benfeitora Meimei, é uma página que se abre para que eu possa escrever um novo capítulo da minha vida. Não olheis o que ficou para trás. O que está para trás é o passado. É o hoje que já passou. Olhe para frente. Olhe para o alto. E vamos, de mãos dadas, perceber que a nossa vida tem um sentido. Jesus. E se nós estamos com Jesus, a nossa proposta é amar. Eu estou muito feliz por esses 2 dias que eu passei com vocês. E se ontem vocês não acharam que eu desafinei, eu vou cantar hoje de novo. Vocês permitem? Há uma música que o Chico gostava muito. E ele cantava com a vozinha dele. Todas as vezes que ele cantava, eu me emocionava tanto. Eu levo a vida feliz a cantar, despreocupado é o meu caminhar. Não tenho problemas, não tenho aflição, eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho Jesus no meu coração. Não tenho problemas, não tenho aflição, porque eu tenho Jesus no meu coração. Ele é o sentido. Fiquemos com ele e que ele nos abrace e nos dê a sua paz. Um beijo para vocês, um beijo para o Tocantins.